Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um episódio do Sinfrone em Cena. Hoje recebemos duas convidadas muito especiais, as professoras Tawane e Adriana. Esse é o primeiro ano delas na educação e também o primeiro ano fazendo parte da nossa escola. Vamos conhecer a trajetória, desafios e encantos dessa nova fase da vida delas. Sejam muito bem-vindas, meninas. Obrigada. Para começar, contem pra gente quem é a Tawane e quem é a Adriana. Bom, eu sou Adriana, né? Esposa, mãe, vó do pequeno Lorenzo, né? Sou uma pessoa muito dedicada, muito amorosa, gosto de me sentir bem com as pessoas assim que estão ao meu redor, sabe? É, Sou muito carinhosa e muito dedicada com tudo que eu faço. Oi, tudo bem? Eu sou a Tawane, sou esposa, sou casada já tem 11 anos, tenho dois filhos, a Luísa e o Anthony. Sou muito dedicada, carinhosa, gosto muito do que eu faço e tudo que eu faço eu tento fazer com muita dedicação. Como vocês chegaram na educação? A educação sempre foi um sonho ou aconteceu no caminho? A educação, para mim, ela aconteceu no caminho. A minha filha foi fazer faculdade e como eu tinha um sonho de fazer faculdade também, ela me chamou. Mãe, vamos? Falei assim, tá na hora, né? Aí eu falei, tá na hora. E eu fui, né? E fiz a faculdade, me formei no início de 2023, né? Recente. E agradeço a ela. A educação para mim também foi no caminho. Na época eu trabalhava numa papelaria e a minha patroa era professora. Hoje ela já é aposentada. E ela foi a minha maior incentivadora em fazer pedagogia. Não, Tawane, faz, você gosta dessas coisas pequenas, né? Eu sempre gostei muito de recortar, de fazer colagem. E trabalhando com ela, ela foi me incentivando. Então, quando eu encerrei o ensino médio, que eu terminei o terceiro ano do ensino médio, trabalhando com ela me incentivou muito. E aonde foi que eu já entrei já na pedagogia. Então, ela, assim, eu falo que ela foi uma das maiores incentivadoras que eu tive para fazer o curso. Já estamos no finalzinho do ano. Como vocês descrevem essa experiência de viver o primeiro ano na docência? Esse primeiro ano foi desafiador, né? Porque é tudo novidade, é a primeira vez, e então a gente quer fazer para dar certo. Então esse primeiro ano para mim ele foi desafiador, mas foi muito gratificante, porque além de ensinar eu também aprendi muito. Esse ano foi um ano de muito aprendizado. Igual a minha colega Tawane falou, foi um ano muito, muito difícil, no sentido assim, desafio, né? Dentro da sala de aula, em casa, né? Tudo mudou, a rotina muda, né? Você tem que amar muito, gostar muito da profissão, mas eu acho que tudo com muito carinho, dedicação, afeto, você vai aprendendo, né? A cada dia que passa, você leva e colhe também. Tudo que você está plantando, você está colhendo, né? Então, assim, se você colhe amor, lógico que você vai colher o amor, né? Você está plantando, você vai colher. Então, assim, eu acho que uma sala de aula, como se diz aquela frase, você tem que educar é semear com amor, com dedicação, com carinho, para colher, né, com paciência, sabe? Nós temos que ter paciência em tudo que a gente faz. O que mais surpreendeu vocês nessa profissão? O que mais me surpreendeu é no sentido de poder transformar, sabe? A transformação de um aluno, por exemplo, um aluno que era rebelde ou que não sabia ler ou escrever e de repente, com a sua dedicação, com seu amor, com seu carinho, você começa a transformá-lo, sabe? Isso para mim foi muito gratificante. Para mim, o que mais me surpreendeu é porque a gente que está vendo de fora, que não está dentro de uma escola, a gente só escuta coisas, a maioria negativas.
E o que mais me surpreendeu é que hoje ainda existem, né, crianças, adolescentes que ainda têm muita admiração pelo professor. E com a minha turminha, eu vi como o amor de criança é verdadeiro, como eles admiram a gente. Então, para mim foi surpreendente. Igual a Adriana falou, você vê um aluno que começou o ano sem saber ler, sem escrever, né? E com o desenvolvimento do ano, com o passar do tempo, a gente terminar o ano com os alunos lendo, escrevendo, isso é muito bom para a gente. Isso mostra que a gente fez o serviço bem feito, que a gente fez diferença na vida daquela criança. Quais foram os maiores desafios que vocês encontraram nesse início? Para mim, o maior desafio que eu encontrei foi comigo mesmo, que foi o medo. Porque a gente sempre tem muito medo de começar algo novo. Eu, principalmente. Eu vinha de uma. Eu formei já tem 12 anos que eu sou formada, mas eu tinha muito medo de começar. Medo de como ser recebida, medo de pegar uma turma e não conseguir ir até o final. Então, eu acho que isso para mim foi muito desafiador, né? O medo de não conseguir de passar. Só que depois que você vem, que você tá aqui, você vê que não precisava daquele medo todo. E aí bate até aquela assim, eu brinco na minha casa, por que que eu não fui antes? Por que que eu esperei 12 anos para me começar? Sendo que eu podia ter começado antes. Tá? Para mim, assim, eu também tive muito medo, muito receio no início que eu comecei. E dentro da sala de aula, né, o que eu mais tive o desafio dentro da sala de aula foi o comportamento, né? Você lidar com as crianças no primeiro dia de aula, na primeira semana, no primeiro mês, tentar o desafio ali de eles prestarem atenção, deles quererem aprender, né? Porque cada dia que passa, você traz uma novidade, uma coisa nova, e você quer que o seu aluno aprenda, né? De uma forma ou de outra. Só que o medo, igual a Tawana falou, o meu medo era esse, sabe? De não dar conta, de moldar ou conseguir moldar aquela criança de uma forma ou de outra, para ela aprender, né? Porque assim, eu sou totalmente diferente de você, você é totalmente diferente de mim. Então, nós temos que ter aquele desafio todos os dias, que uma criança é diferente da outra, talvez o aprendizado de uma vai ser totalmente diferente da outra. Uma pode aprender com mais facilidade, a outra com mais dificuldade, né? Então, no dia a dia, esse desafio é muito grande, né? Talvez você está ensinando uma, mas a outra não está aprendendo. Então, você tem que colocar metas para que a outra também aprenda, né? Porque é desafiador isso. Mas igual a Tawane falou, o medo não deixava. Talvez o primeiro dia que eu pisei na escola, eu fiquei receiosa, sabe? Eu falei, meu Deus, será que eu vou conseguir? Mas hoje eu agradeço imensamente a Deus, sabe? Pelo tanto que assim, ele agiu como forma na minha vida para tirar esse medo. Hoje eu percebo que eu chego na escola totalmente com mais força, determinação, porque o medo, lógico que todos os dias a gente tem o medo ainda, o friozinho na barriga ainda existe, porém, com a força, né, com a vontade, você vai mudando. Sim. Sabemos que além do primeiro ano de educação, também é o primeiro ano de vocês aqui na nossa escola. E chegando aqui na Sinfrônio, como foi essa recepção? A recepção aqui foi maravilhosa, né? A gente chegou, todo mundo acolheu, me acolheu de braços abertos, se dispôs a ajudar, todo mundo, Tawane, o que você precisar pode contar comigo. E isso ajuda demais, porque você sabe que você tem pessoas do seu lado, né? E que aqui não é uma concorrência, aqui ninguém está concorrendo com ninguém, aqui nós somos colegas de trabalho, aqui está todo mundo no mesmo objetivo, que é ensinar, que é educar. Então, eu fui recebida assim de uma forma que eu não imaginava que seria.
Quando eu cheguei aqui, não vou te mentir, eu me apaixonei. Eu lembro que eu estava sentada ali de fora e pensando, ai meu Deus, será que vai dar certo? Será que não vai? Né? E vendo cada rostinho de cada criança passar na minha frente, falando oi, eu já comecei a me apaixonar, né? E eu percebo que aqui todos, desde o diretor, as supervisoras, as professoras, né, as fadinhas, todos que trabalham na escola são pessoas acolhedoras, né? Pessoas que falam oi com carinho, né? Talvez você chega na escola triste, mas só de ver uma criança te abraçar, ô tia, seu sorriso volta, né? Seu humor volta, você esquece que tem algum problema lá fora e você dedica o máximo, sabe? Então, assim, eu acho que a escola em si foi muito acolhedora. Desde o primeiro dia que eu cheguei aqui. Eu agradeço imensamente a Deus por isso, porque aqui eu aprendi muito, sabe? Estou aprendendo cada dia. Eu costumo até brincar na minha casa que aqui eu encontro o meu refúgio. Porque tem hora que o dia tá tão pesado, né? A gente tem os problemas do dia a dia. Mas que eu sei que na hora que eu chegar aqui, eu vou encontrar um carinho verdadeiro, um sorriso. E assim, na hora que eu chego, que eu entro no primeiro portão, eu já escuto os meus alunos. A tia Tawane chegou. E aí você olha aquele tanto de criança correndo para te abraçar, aquilo ali muda totalmente o seu dia. Como vocês descrevem a experiência de trabalhar aqui pela primeira vez? Eu descrevo que foi uma experiência única, daquelas que a gente nunca vai esquecer. Porque aqui, além de, né, igual eu falei, de ter sido muito bem recebida, eu tive uma turma maravilhosa e que eu já tô até só de pensar em despedir deles já dá aqui nó na garganta. E eles mesmos, sabe, tia, como que vai ser? Eu falo, não, a gente ainda vai se encontrar. Então, para mim, é igual a gente brinca, né? Que o primeiro emprego a gente nunca esquece. Para mim não é o primeiro emprego, mas como professor é. Então é um ano que eu nunca vou esquecer. Eu não vou esquecer da escola, não vou esquecer das pessoas que passaram, né, durante o ano, que esteve comigo durante o ano. E não vou esquecer de nenhum rostinho dos meus alunos. Eu brinco com eles que igual eles, tia, eu quero ser médica. Eu falei, pois é. Então quando você for médica, a tia chegar lá bem velhinha, você vai falar assim, ela foi minha professora lá no segundo ano. Aí eles até, enfim, sabe? Não, tia, a gente não te esquece. Falei, eu também não vou esquecer. Então, para mim, é como se fosse a primeira vez que eu tivesse trabalhando na vida. Porque eu nunca vou esquecer do que eu passei aqui, do que eu vivenciei esse ano. Foi um ano assim, maravilhoso. Eu tenho só coisas boas guardadas. Não tenho coisas ruins, sabe? Que eu levo comigo, não. Esse ano, como diz 2025, vai ficar para sempre na minha memória. A experiência para mim foi única. Foi, assim, maravilhosa. Porque eu tive um olhar diferente, sabe? Único. Eu falo que só depois que você está dentro de uma sala de aula, dentro de uma escola, é que você passa a ser mais humano. Você aprende muito e vê, sabe, o tanto que as pessoas, as crianças, fazem a diferença na vida da gente. Porque talvez você pense assim, nossa, minha vida tá uma merda hoje, tá assim, tá difícil. Talvez você levanta mal, né? Fala assim, oh meu Deus, por quê? Aí você chega numa escola e você olha aquele rostinho daquela criança que tá ali, precisando de um carinho, de um amor maior, sabe? Você muda, né? Então, assim, em 2025, para mim, foi um ano, assim, muito bom nesse sentido, porque eu pude olhar com mais humanidade para as pessoas, com mais carinho, sabe? De perceber que todas as crianças, todas as pessoas precisam de uma dedicação maior,
Você chegar dentro de uma sala de aula e ver a criança ali nervosa, mas você não sabe o que aconteceu com aquela criança, né? Que noite que ela teve, ou o que ela está passando, né? Então, você pegar ela e conversar, né? E dar um carinho, você vai modificando ela, você vai mudando ela, então a criança vai, assim, se transformando, né? Então, assim, eu acho que esse 2025, igual a Tawane falou, nunca vou esquecer, sabe? Principalmente, assim, que eu fui muito bem recebida e acolhida pela Padre Cifrone Bahia. Além do trabalho, o que a Sinfrônio trouxe para a vida de vocês? Amizades, aprendizados ou momentos especiais? Nossa, para mim ela trouxe muita coisa, sabe? Aqui eu vou levar para mim, eu vou carregar muitas amizades verdadeiras, né? Pessoas que eu quero sempre estar, que esteja ao meu lado, né? Tive um carinho imenso por todos, então assim, que eu vou só carregar coisas boas, sabe? Igual a Adriana falou, eu também vou sair daqui com a bagagem cheia. Eu cheguei com a minha mala bem vazia e tô indo embora com ela bem cheia, né? Tô terminando o ano com ela bem cheia. Cheia de aprendizado, amizade, pessoas que eu nunca imaginava que eu ia conhecer, né? E também tô indo, como disse, tô finalizando o ano com com o coração bem quentinho, porque eu recebi tanto carinho nesse ano, tanto amor, tanta dedicação da parte dos alunos, né? Então, a gente termina o ano, igual eu falo com aquela frase assim, a gente sabe que o mundo, né, ainda tem jeito, porque as crianças são sinceras. Então, daqui eu saio só com coisa boa, e com amizade, carinho de criança, eu tenho certeza que aonde que eles me verem ainda vão lembrar de mim. O que esse primeiro ano ensinou para vocês sobre ser professora? Esse primeiro ano, ele foi a base de tudo, né? Ser professora não é simplesmente você chegar e passar matéria. Vai além disso, ser professora. Cada conquista dos meus alunos é uma conquista minha. Não é somente eles que estão evoluindo, eu estou evoluindo junto com eles. Eles aprenderam, mas eu aprendi também. Então, cada dia que passa, a gente aprende um pouquinho. Então, ser professora não é só simplesmente chegar, passar a matéria no quadro e esperar que o aluno se desenvolva, vai muito além disso. Você tem que ter dedicação, comprometimento, né? E além de tudo, né, igual a Adriana já falou, você ter um olhar humano para cada aluno, porque cada pessoa é única. Cada aluno tem o seu potencial diferente, né? Habilidades que a gente precisa desenvolver mais com um do que com o outro. Então, assim, cada aluno precisa de um olhar único. Bom, eu acho que a Tawane resumiu tudo, porque ser professora é isso que ela falou, sabe? Ter um olhar mais humano, né? É desafiador demais hoje, né? Porém, assim, eu acho que ser professora é amar, sabe? É se dedicar ao máximo, né? Querer trazer coisas novas, sabe? Renovar, sabe? Investir na educação, você entendeu? Moldar aquela sua sala de aula para que a criança aprenda melhor, sabe? De uma forma melhor. Porque hoje eu vejo que, assim, existem vários professores, né? Tem os professores que chega da sua aula, né? Tudo bem, tranquilo. Já tem aquele professor que chega e dá sua aula, mas cativa, traz algo novo, diferente para dentro da sala de aula. Porque igual a Tawane, eu já até disse, a educação, ela precisa ser moldada, sabe? Hoje, você chegar dentro de uma sala de aula, você tem que trazer algo que aquela criança que está com dificuldade não é aquela que sabe. Porque a que sabe, ela já sabe. Se você passar um texto ali, se você passar qualquer coisa de matemática, ela vai saber, porque ela é inteligente. Mas tem aquela criança que não tem muito interesse. Então, você tem que trazer algo novo
para aquela criança que não tenha interesse, ter interesse na educação. Porque hoje o que não, nunca vai tirar de você é a educação. Se você ser uma pessoa estudada, isso ninguém te toma, sabe? O conhecimento, todo tanto de conhecimento é pouco. Que conselho vocês dariam para alguém que está entrando na educação agora? Eu daria um conselho assim, que não teria medo, que não tenha medo, sabe? Venha, porque eu tive muito medo de entrar. E hoje eu entrei com medo, mas eu estou saindo totalmente diferente do que eu entrei, sabe? Tô me sentindo muito mais forte, determinada. Eu vejo que a educação me transformou, sabe? Eu tinha muito receio de uma sala de aula. Hoje não. Hoje eu percebo que o meu medo, lógico que eu tenho medo, mas o meu medo já se foi pela metade, sabe? E assim, eu apaixonei pela educação. Vou te ser sincera. Eu não imaginaria que eu iria apaixonar do jeito que eu me apaixonei, sabe? E então, não tenha medo. Conselho que eu dou para quem está entrando agora na área da educação, igual a Adriana falou, vai sem medo. Vai com dedicação, comprometimento, vai para dar o seu melhor, né? Porque o que a gente aprende na faculdade é uma base, mas a gente só consegue saber como é mesmo uma sala de aula é na prática, é dentro de uma sala de aula. Então coloca o medo de lado e vai, porque talvez pode até aparecer umas pessoas para te desanimar, mas não deixa o desânimo tomar conta não. Porque do mesmo jeito que tem pessoas para te desanimar, tem pessoas para te colocar para cima, tem pessoas para te ajudar, né? Tem pessoas que estão ali querendo que você se saia bem. Então, vá, faça o seu melhor, se dedique, tenha comprometimento com a sua turma e vá para fazer o seu trabalho, né? É o que eu fiz quando eu me propus a vir para a área da educação. Falei, o medo agora vai no bolso e bora para frente. Se vocês pudessem definir esse primeiro ano em uma palavra, qual seria? Gratidão a Deus. A minha também seria gratidão. Mesmo não participando diretamente da produção, o que vocês acham do projeto Sinfrônia em Cena? Como esse podcast contribui para a nossa escola? Eu acho maravilhoso, né? Porque as crianças, né, dá incentivo, né, para as crianças aprenderem, né, a ter interesse, né, desenvolver, né? Então eu acho muito interessante, muito importante. Continue. Obrigada. Esse projeto ele teve grande importância no geral, né? Para os alunos que se desenvolvem melhor, desenvolve comunicação, igual para vocês, né, que está na frente do projeto, desenvolve comunicação, deixa a timidez um pouquinho de lado para em frente. E para quem está de fora, conhecer também um pouco da escola, conhecer os profissionais que trabalham dentro, talvez nem aparece tanto no dia a dia, né? Quem não tem contato com a escola, igual pai de alunos, talvez nem consegue ir na escola, né, pelo fato de estar trabalhando. Então esse projeto consegue levar um pouquinho do Sinfrônia Bahia para a casa de cada um. Então assim, foi um projeto excelente, ano que vem continue, né, para a gente ser, quem está de fora conhecer um pouquinho mais. E para os alunos que estão participando, eles são importantes, porque ajuda muito nessa questão de desenvolvimento e até de autoconfiança, né, de ter a confiança no que você está fazendo. Tawane e Adriana, muito obrigada por estarem aqui, por dividirem um pouco do coração e da caminhada de vocês. O Sinfrônia em Cena é sobre isso, dar voz, mostrar histórias e celebrar o que nos faz crescer como escola. Fiquem de olho, pessoal, porque logo logo o episódio completo estará no ar. Eu que agradeço, né? Agradeço pelo convite, pela recepção que a gente teve, né, durante todo esse ano aqui na Escola Padre Sinfrônia Bahia. A gente foi muito acolhida nesse ano. Então a gente só tem a agradecer por todo o carinho de toda a escola, como nós chegamos agora e vocês tratarem a gente como se a gente estivesse aqui a vida inteira. Então, muito obrigada. Quero agradecer também, né, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui, né? Muito obrigada mesmo. Que vocês continuem, né, esse projeto maravilhoso.
E só tenho que agradecer muito a Padre Sinfrônio Bahia por me acolher, né, esse ano, aqui de 2025, como professora. E já estou com o coraçãozinho apertado, vou ser sincera. Vontade de o ano que vem estar aqui novamente, poder mostrar mais serviço, né, trabalhar mais com as crianças daqui, porque aqui é uma escola diferenciada, sabe? Eu vejo aqui uma escola assim